Muito boa noite, o Gazeta Esportiva está no ar com a melhor cobertura dos jogos de hoje pelas quartas de final do Campeonato Paulista e também com os preparativos de Timão e Tricolor para os confrontos de amanhã. Mas vamos começar falando de futebol feminino. O São Paulo apresentou nesta terça o principal reforço para a temporada. E que reforço, diga-se de passagem. A última final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino foi disputada entre Santos e Corinthians. Na oportunidade, as Sereias da Vila ficaram com o título. E esse ano, o Paulistão promete. O tricolor está vindo forte. Hoje, no Morumbi, foi dia de apresentar o principal reforço da temporada. A atacante Cristiane está de volta ao Brasil. E a maior artilheira da história da seleção brasileira é do tricolor. É um orgulho muito grande poder representar o São Paulo. Agradeço muito a diretoria pela oportunidade, presidente Leco, Raí. Eu acho que é muito bacana o que eles vêm fazendo com o futebol feminino. Ter vindo para o São Paulo não foi uma escolha fácil, pois propostas não faltaram para uma das principais jogadoras do futebol mundial. O São Paulo, ele foi o clube que mais mostrou interesse em querer que eu permanecesse no Brasil. Eu tive propostas de fora, inclusive todo mundo sabe, do Barcelona, do Lyon. No primeiro momento pensei, óbvio, na minha mãe, então a minha decisão era permanecer no Brasil, eu não sabia em qual clube. Mas o São Paulo foi o primeiro que realmente veio de uma vez, abraçou, me mostrou um projeto. Para mim era um desafio também, né? Porque para as pessoas parece loucura, pô, você vai jogar a 2, mas não, é um desafio, eu gosto de desafio. Defender o São Paulo não é o único desafio de Cristiane. Nesse seu retorno ao país, ela chega com o sonho de que definitivamente o futebol feminino possa, enfim, se tornar uma realidade no Brasil. Cristiane já treina com as novas companheiras e a estreia dela com a camisa tricolor pode acontecer já nessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Cotia pelo Campeonato Brasileiro da Série A2. Só que para isso, restam ainda pequenos detalhes. Como ela vem do mercado chinês, nós temos a questão do fuso horário. Então estamos só aguardando essa liberação, mas temos até hoje às 19 horas para ter essa certeza que a atleta vai estar em campo conosco amanhã, senão ela vai estar na arquibancada conosco do mesmo jeito. Muito boa noite Michele, boa noite Chico Lang, amigos do Gazeta Esportiva. O futebol feminino ainda é, no Brasil, colocado no plano muito secundário. A Cristiane é uma exceção e os clubes apostam normalmente porque eles são obrigados, porque a FIFA obrigou, gerou uma obrigatoriedade dos clubes terem essa prática esportiva. A Cristiane realmente é uma atração importante, ela com a Marta foi sempre um destaque na seleção, mas o nível das jogadoras, até pela falta de apoio, não evoluiu grande coisa não. A gente vê que são as mesmas, com enormes dificuldades. Vamos ver se algum dia a gente consegue mudar esse quadro. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio. Boa noite, meus amigos. É o seguinte, o futebol feminino foi levantado essa tese pelo David no último Mesa Redonda, e o David lembrou que o futebol feminino na Europa é um sucesso. Quase todos os jogos do campeonato alemão, por exemplo, estão vendidos e tem estádios lotados. E por que lá dá certo e aqui não? Bom, a resposta é simples, é porque lá o futebol é estruturado em escolas, né? Em escolas secundárias, no high school, vamos dizer assim, como nos Estados Unidos. Então você tem uma gama imensa de meninas que praticam o futebol e, evidentemente, que sempre surge uma aqui, outra lá, né? Que apresenta um nível técnico melhor. Então ela é aproveitada e guinada para o profissional. E americano, e alemão, francês, sueco, belga, fazem a coisa séria, fazem o profissionalismo sério. Então ela se transforma em profissionais nos clubes. E os clubes fazem questão de ter futebol feminino, porque tem de onde tirar. Tem uma fonte de onde eles puxam, né? Aqui no Brasil isso não acontece. Nossas escolas, a mina quando pratica futebol na escola, já é mal vista, né? Já olha, essa mina aí pratica futebol, ela é meio esquisita. Quer dizer, isso está errado. A mentalidade tem que mudar, a cultura tem que mudar, os investimentos têm que mudar. Quer dizer, tudo isso, né, precisa ser revisto e reavaliado por todos nós.
Beleza, Chicão. Olha, logo mais, nós vamos falar muito dos jogos de hoje, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Teremos Palmeiras e Novo Horizontino no Pacaembu e o Red Bull Brasil encarando o Peixe no Moisés Lucarelli, em Campinas. E para já entrando no clima e aproveitando os dois grandes nomes que estarão nos bancos de reservas nesses jogos, nós queremos saber de você, que nos acompanha aqui no Gazeta Esportiva. Quem você prefere para treinar o seu time? O Felipão ou o Sampaoli? Amei essa enquete. Felipão para o seu time ou Sampaoli? Você vota lá no site gazetesportiva.com e você também pode participar mandando aí os comentários na hashtag Gazeta Esportiva e também através do nosso WhatsApp 994791633. E aí? No Flávio Prado Futebol Clube? Sim. Seguramente Sampaoli. Eu sabia que você ia falar claro. isso. É o jeito que ele gosta, é o jeito que eu gosto. E aí, Chicão? No Chico Lang Futebol Clube? Isso. Felipão. Mas nunca ia ter um 7-0? Ou... Não, é o seguinte, Pode o Felipão... ter. Já teve 7-1. Já teve 7-1. Não, mas o Felipão, o time goleia, assim? Não, olha, são raras as goleadas que aconteceram com o Felipão. Mas eu escolho o Felipão por uma simples razão. O Felipão de 2002 está muito presente na minha cabeça, né? O Felipão competidor, né? E ele nesse aspecto, ele é quase imbatível. Se você pegar o Palmeiras e disputar com o Santos, seja lá qual for o campeonato, vai dar Palmeiras sempre, aposto. Zico, Romário e Marcão são alguns dos ídolos do futebol brasileiro que foram homenageados com estátuas pelos clubes onde eles fizeram história. Nesta segunda, mais um grande nome do esporte ganhou essa honraria. Renato. Quando alguém merece uma homenagem, ninguém discute, não é verdade? No caso de Renato Gaúcho, é unanimidade que o cara foi melhor jogador da história do Grêmio. Você jogava cara, sabia? Esteve presente nos principais momentos do clube, começando pela conquista do Mundial de Clubes em 83, passando pelos triunfos como treinador e após o título da Libertadores em 2017... A única coisa que vocês podem fazer, eu vou fazer um pedido para vocês, viu? Eu já tinha falado para os jogadores. A minha estátua, tá? Pedido que foi aceito pela diretoria. Renato Gaúcho foi eternizado com uma estátua de bronze inaugurada na última segunda-feira, bem em frente à Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Como jogador, formidável. Como técnico, um vencedor. Uma energia à beira do gramado que contagia os jogadores dentro de campo. Um dia inesquecível para quem está nos bastidores do Grêmio. O nosso clube vive hoje, sem sombra de dúvida, um dos maiores momentos da sua história. Inesquecível também para quem recebeu a homenagem. Mais de 8.000 gremistas prestigiaram o evento e acompanharam de perto a emoção de Renato. Foi difícil segurar as lágrimas. Eu nunca deixei de falar, mesmo em outros clubes, que eu sempre fui gremista. Sempre vou ser. E não preciso hoje, por estar sendo homenageado aqui, sendo eternizado aqui, falar palavras que de repente não sairiam do meu coração ou da minha boca, que não fossem verdadeiras. Eu tenho muito que agradecer esse clube. Aliás, tudo que eu tenho na vida, eu agradeço ao Grêmio. A vocês, torcedores, podem ter certeza. Isso já era gremista, vocês sabem disso, imagina agora. Então, meu sangue sempre foi e sempre vai ser azul. Meu muito obrigado a todos e um beijo. Agora, quem passar pelo estádio do Grêmio vai poder sentir de perto uma emoção que só o coração tricolor sente. Bom, é claro que é merecida, né, a homenagem. O Renato realmente fez e faz história no Grêmio. E, portanto, é legal quando você faz homenagem em vida. Espero que ele saiba aproveitar, curtir esse momento e que não deixe de ser humilde, como às vezes ele é, como às vezes ele esquece de amigos. E não estou falando de mim, que eu nunca fui amigo dele, tá? Porque é claro que a estátua é bacana, é uma bela homenagem, mas é também onde os pombos fazem cocô. Também. Então, às vezes, se você depende muito de como você reage àquilo. Ela pode ser uma beleza na sua vida
ou apenas um banheiro de pombos. Então, espero que o Renato transforme essa estátua numa coisa legal para a vida dele. É verdade, você foi muito feliz no que você disse, e eu estava aqui conversando com você no intervalo, e que esse tipo de homenagem é mais antiga que andar para frente, né? Ela começou 5.000 anos atrás, quando os assírios e o Ciro, que foi um grande general persa, resolveu homenagear ele mesmo. Então ele fez uma estátua para ele mesmo. Aí depois a estátua ficou como símbolo para os adversários dele temerem ele, entendeu? Então é mais ou menos isso. Uma estátua, ela simboliza isso, a glória de alguém, né? Agora, não adianta ter glória, que nem você disse, se não tiver humildade. E eu espero que você não esteja se referindo ao caso Ailton, né? Eu estou me referindo. Está se referindo ao caso Ailton. Eu fico muito triste. O Renato foi procurado várias vezes, era amigo pessoal do Ailton e jamais sequer se dignou a atender um telefone. Mas aí, cada um sabe da sua vida e... Fico muito triste por isso, né? Fico muito triste por isso e espero que o Renato se arrependa e corrija o erro. Tudo certo. Bom, falando em homenagens, uma estrela brasileira do esporte vai ganhar este ano o justo reconhecimento internacional. Mostramos lá no site gazetesportiva.com que a Janete, campeã mundial em 1994, vai integrar o Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete. A cerimônia oficial está programada para o próximo dia 30 de agosto em Pequim, na véspera da abertura do Mundial da categoria que acontece este ano na China. Além do título de 94, a Janete também foi prata na Olimpíada de Atlanta em 96 e bronze em Sydney em 2000. E aparece como a terceira maior cestinha da história da seleção feminina. Outras 10 pessoas serão homenageadas pela FIBA em 2019 com a inclusão no Hall da Fama. E a lista completa você confere lá no site Gazeta Esportiva. E a Janete merece mesmo todas as honrarias, não é mesmo, menino? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Ela esteve aqui, comentou basquete na Liga Feminina de Basquete, que nós botamos no ar, né? E ela demonstrou uma humildade e um conhecimento muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Com certeza ela vai ser técnica, eu acho. Tem tudo para ser técnica, né? De basquete aí, se Deus quiser. Ela é fera. Tá fera, né, Flavinho? Fera. Olha, tá ansioso por notícias sobre o mata-mata do Campeonato Paulista? Então vamos fazer contato ao vivo com Adriano Dolfi, que está em Campinas para acompanhar as emoções de Red Bull Brasil e Santos. Boa noite, Adriano. Aproveita as boas energias. É isso aí, Michele. Boa noite para você, ao Flávio, ao Chico, a todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva aí em casa. Falamos ao vivo da cidade de Campinas, estádio Moisés Lucarelli. Nesse momento, uma temperatura muito agradável, 27 graus. Daqui a pouquinho, Red Bull Brasil e Santos, o Red Bull precisando de 2 gols de diferença para obter a vaga aí às semifinais do Campeonato Paulista. Foram colocados 12.500 ingressos à venda e a gente acabou de saber que a torcida do Santos vai ocupar o setor onde normalmente ficam as torcidas organizadas da Ponte Preta. O Giovanni de Cássio, nosso cinegrafista, está mostrando a esse setor. Como o Red Bull Brasil não tem muita torcida aqui em Campinas, a previsão é de que todo esse setor seja ocupado pela torcida do Peixe. Mas o grande assunto por aqui em relação ao Red Bull Brasil, Michele, é a questão do futuro do clube. Isso porque o Bragantino e o Red Bull provavelmente irão se fundir, irão fazer uma parceria e assim o Red Bull Brasil poderá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2020, talvez já ocupando aí a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, quem sabe como os principais clubes da empresa de energéticos na Alemanha, na Áustria e nos Estados Unidos. Falando do jogo, vamos agora acompanhar como foi o último treinamento do Red Bull Brasil antes desse confronto decisivo com o Santos. Em busca de tranquilidade para trabalhar, o Red Bull ficou concentrado em Itu. A véspera do jogo decisivo contra o Santos foi de muito trabalho. Antônio Carlos quer corrigir tudo que deu errado no primeiro duelo, sábado, quando o time foi derrotado por 2-0 pelo Peixe. Até então nós tínhamos praticamente 25, 30 passes errados por jogo. No jogo contra o Santos foram 55, então quase o dobro, né? E quando você erra passes contra uma equipe que joga bem na vertical, uma equipe com velocidade, você acaba sofrendo. E foi isso que aconteceu. Os erros aconteceram não só pela postura agressiva do Santos. Antônio Carlos admite que o time sentiu um pouco o peso do jogo. Mesmo com jogadores experientes, queira ou não queira, eu acho que é o terceiro, quarto jogo que a gente joga para um público
bom, né? Até porque até então, quando nós jogamos em casa, só a nossa torcida mesmo, que é pequena, os parentes vão no jogo, e você acaba tendo aquele nervosismo do início da partida, que foi o que aconteceu. Se quiser se classificar para a semifinal do Campeonato Paulista pela primeira vez na história, o Red Bull precisa vencer por 3 gols de diferença, ou por 2, para pelo menos levar a disputa para os pênaltis. A missão é difícil, mas Antônio Carlos acredita. Confiança de ter feito a melhor campanha e de ter feito um bom jogo contra o Santos também. Se nós pegarmos o primeiro tempo, nós que criamos as melhores oportunidades ali, praticamente de frente com o goleiro. Estamos vindo de uma adversidade e esperando sempre conseguir um resultado melhor, então trabalhamos em cima disso e eu espero que dê certo. O objetivo é chegar à semifinal do Campeonato Paulista, mas mesmo que o time seja eliminado nesta terça-feira, existe uma grande possibilidade do trabalho continuar. A Red Bull negocia com o Bragantino uma parceria para o time disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria bom para os dois lados, tanto para o Red Bull como para o Bragantino. Mas nós temos que aguardar para ver se vai dar certo mesmo, né? A ansiedade é muita e a gente espera que dê certo, até porque a intenção é continuar com o trabalho por aqui. Esse projeto de parceria entre as duas equipes inclui aí um orçamento de 45 milhões de reais que iria ser destinado aí ao Bragantino Red Bull. Ainda não se sabe como seria o nome, se seria Red Bull Bragança ou Red Bull Bragantino. O fato é que caso o Red Bull seja eliminado, esta partida contra o Santos será a última disputada pela equipe aqui no estádio Moisés Lucarelli. Moisés Lucarelli como sede da equipe do Red Bull. Daqui a pouco a gente volta, Michele, com a escalação do Red Bull, último treino do Santos e um trecho da coletiva do presidente do clube, José Carlos Pérez, sobre uma parceria com um grupo chinês. A gente volta daqui a pouquinho, combinado? Combinado, Adriano Dolfi, muito obrigada por todas as informações. Daqui a pouquinho ele volta. E do Moisés Lucarelli para o Pacaembu. Vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo. O que a gente pode esperar para esse jogo de hoje à noite? Olha, vai ser um jogão, porque são os dois melhores times que jogam mais bonito. E o Santos tem uma vantagem boa, né? 2 gols é difícil de tirar, até porque são 2 times que jogam aberto. Mas vai ser um jogo legal. Com relação ao Red Bull, eu tenho a alegria de ser amigo do CEO do Red Bull, o Thiago Escuro. Fiz uma sessão de coach lá, acho que funcionou, tá vendo só? É sensacional. E o Red Bull, ele já assume o Bragantino agora, já, dia 1º, vai disputar a Série B com o nome de Bragantino, não muda nada esse ano, quer dizer, muda tudo. Sai a família Chedi, assume a empresa Red Bull, mas não muda o uniforme, não muda nada, vai jogar de preto e branco e tal. A partir do ano que vem, 2020, tenho quase certeza que na primeira divisão, porque tem estrutura para subir logo no primeiro ano, aí ele passará a chamar Red Bull Bragantino. Vão reformar o estádio, transformar numa arena maravilhosa e pegar a torcida, pegar tudo da cidade de Bragança e transformar o Bragantino numa empresa tremenda, como é o caso do Red Bull. E o projeto todo tem uma supervisão internacional. É um negócio muito grandioso, é uma coisa muito legal. E profissional, né? Muito profissional. Nós vamos ter, aquela história que eu falei no Mesa Redonda domingo. Você tem um dinheirinho, você dá para político tomar conta ou para profissional tomar conta? Empresa, eu dou para o profissional. É o que deve acontecer com o Red Bull, espero que dê certo e que vire um case de sucesso para que outros times sejam obrigados a fazer isso. Porque realmente é muito bom para o futebol a gente ter esse nível de profissionalismo. E o Marquinhos fica com cargo, uma honraria lá. Ele fica presidente de honra, mas rainha da Inglaterra. O Marquinhos que já foi deputado estadual. Assim como o pai dele, já foi presidente da Ponte. Exatamente. Agora, eu quero falar do Santos. Sim. O Santos também está no processo de profissionalização. E isso é bom para o futebol brasileiro, porque esse presidente que está aí, ele é um presidente arrojado. Ele esteve aqui no Mesa Redonda e foi um sucesso danado, porque ele não tem papas na língua, ele solta mesmo. E ele sabe muito bem que a mudança deixou de ser uma coisa, uma promessa. É preciso que a mudança, como você mesmo está dizendo, muita palestra de coach, tem que se tornar profissional. Na essência tem que ser profissionalismo. E eu digo mais, não só os políticos têm que sair
desse ramo. Mas os cartolas... Não, mas quando estou falando político, não é político de carreira. Tipo assim, por exemplo, os clubes no Brasil, eles são políticos. Mesmo que o cara não seja um político... Sim, então o dirigente, ele trabalha de maneira... O clube é político. Ele tem que prestar conta a conselheiro, negociação. Outra coisa, Michele, 45 milhões foi o preço e o Red Bull assume, a Red Bull assume 40 milhões de dívidas que o Bragantino tem. Foi mais ou menos esse o montante do negócio. Fora, 40 milhões de dívida do Bragantino? É pra você ver, tem que ver se dá para você seguir. Então sobra 5, é isso? Fechar. 5 milhões? Não. 45 para pegar o nome e mais os 40. 85 milhões. 85. Poxa, bastante, hein? Bastante. Para nós, né, Chico? Para Red Bull nem tanto. Para Red Bull talvez seja um cafezinho. Olha, do Moisés Lucarelli para o Pacaembu, quem está no charmoso estádio Paulo Machado de Carvalho para cobrir o confronto entre Palmeiras e Novo Horizontino é o nosso repórter Fernando Gavini. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele, grande abraço para você, boa noite, Chico, boa noite, Flávio, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Estou aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, ainda vazio, claro, o simpático estádio municipal. Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, que vai receber um bom público nesta terça-feira, sem dúvida nenhuma. Mas o estádio não vai estar lotado. 23 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para acompanhar esse jogo decisivo entre Palmeiras e Novo Horizontino. No primeiro jogo, no interior, empate de 1-1. O Palmeiras precisa da vitória para se classificar. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. É a terceira vez seguida que Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam nas quartas de final do Campeonato Paulista. Nos 2 anos anteriores, o Palmeiras venceu todos os confrontos. Em 2017, 3-1 fora de casa, 3-0 em casa. Em 2018, 3-0 fora, 5-0 em casa. Vale lembrar que o jogo hoje é aqui no estádio do Pacaembu, porque está acontecendo um show no Allianz Parque, show do ex-Beatle Paul McCartney, hoje e amanhã lá no Allianz Parque. Bom, vamos ver como é que chega o Palmeiras para essa partida, para enfrentar o Novo Horizontino, com uma atenção especial ao Felipe Melo, que completou 100 jogos com a camisa do Verdão no jogo lá de Novo Horizonte. O Palmeiras entra em campo nesta terça-feira pensando em uma coisa só, a classificação diante do Novo Horizontino. Nem mesmo toda a confusão envolvendo a arbitragem no último final de semana parece ter mexido com os ânimos dentro e fora dos gramados. Felipe Melo, agora com 100 jogos com a camisa do Palmeiras, continua com a confiança do treinador e segue comandando o meio-campo do time, que agora faz parte da história dele como jogador. Eu já ressinto esse reconhecimento do torcedor palmeirense nas ruas, quando eu saio nas ruas, né? Isso é muito gratificante, mas é óbvio que é apenas o início, né? 100 jogos, espero que Deus possa me abençoar e me capacitar de tal forma que eu possa aumentar essa marca. Sem o Everton, que foi convocado pela seleção brasileira, Fernando Praz segue como titular no gol. Na zaga, com Gustavo Gomes na seleção paraguaia, a tendência é que Antônio Carlos jogue com Edu Dracena. Ricardo Goulart, que foi poupado do último treino, não deve ser problema no meio-campo. Para completar, Borja e Arthur Cabral brigam pela vaga de centroavante. O Palmeiras deve entrar em campo hoje no Pacaembu com Fernando Praz, Mike, Antônio Carlos ou Luan, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart, Gustavo Scarpa, Dudu e Borja ou Arthur Cabral. Com um empate em 1-1 no jogo de ida, o time de Felipão precisa de uma vitória para avançar às semifinais do Campeonato Paulista. Um novo empate leva a decisão para a cobrança de pênaltis. Se precisar chegar a este ponto, o torcedor do Palmeiras pode ficar um pouco mais tranquilo. Praz poderá fazer a diferença. Muito bem, esse é o Palmeiras. O Felipe Melo completou 100 jogos no primeiro jogo contra o Novo Horizontino e nesta terça-feira, se for escalado, o Borja também completará 100 jogos com a camisa do Palmeiras. Aliás, a posição de centroavante é a principal dúvida do Filipão para a partida de hoje contra o Novo Horizontino. Borja ou Arthur Cabral era a dúvida inicialmente colocada, mas um post nas redes sociais na manhã de hoje do Daverson deu a entender que ele vai ter condições de jogar
o jogo de hoje. O Daverson se machucou na semana passada, uma lesão muscular, e a previsão era de 3 semanas de recuperação. Mas, graças a esse post, ficou aí no ar a possibilidade dele ser escalado. A gente só vai ter certeza disso ou não, se ele vai estar à disposição ou não do Filipão, na chegada do Palmeiras, que deve acontecer por volta de 7h30 da noite aqui ao estádio do Pacaembu. Daverson, portanto, pode pintar como surpresa. O Arthur Cabral, que fez o gol no primeiro jogo, tem chance de ser escalado. E o Borja pode pintar aí, completando seu 100º jogo. Esse é o principal problema, a principal dúvida do Filipão para resolver a escalação. E o Borja, que apesar de não viver um bom momento, o Filipão já deixou muito claro que não está satisfeito com o desempenho do jogador nas últimas partidas, recebe o interesse nesse momento do Montreal Impact, time da Liga dos Estados Unidos, time canadense, mas que disputa a MLS, a Liga Profissional dos Estados Unidos, tem interesse na contratação do Borja. E o Palmeiras continua de olho em jogadores para essa posição e vai entrar na disputa pela contratação do Alexandre Pato. Ele é visto como o jogador que vai acertar as finalizações no Palmeiras, que vai resolver esse problema no Verdão. Só que o Palmeiras não quer fazer nenhuma loucura para contratar o jogador que deixou o Tianjin da China recentemente. O Palmeiras não quer gastar uma fortuna para trazer o Pato. Quer sim fazer um acordo com um jogador que vá até o final do ano, apenas até o final de 2019, para ver depois se valoriza ou não o jogador, se ele permanece ou não no Verdão. O principal adversário do Palmeiras na briga para contratar o Pato é o São Paulo. E por falar na posição de atacante, o Palmeiras tem um jogador muito importante voltando em breve aos treinamentos. Quer dizer, ainda vai levar um pouquinho de tempo, mas o William Bigode postou recentemente nas redes sociais um vídeo mostrando ele correndo na esteira ali do CT, um jogador que está há 3 meses sem atuar. 3 meses depois ele fez uma cirurgia no joelho, 3 meses depois voltou a trabalhar, voltou a correr, e quem sabe em breve aí, daqui uns 3 meses para o segundo semestre, ele vem a reforçar o Palmeiras na disputa do Campeonato Brasileiro e das outras competições todas que o Palmeiras ainda pode estar disputando no segundo semestre. Michele, daqui a pouco eu volto com mais informações direto aqui do Pacaembu. Muito obrigada, Fernando Gavini. Chico Lang, sobre esse jogão de hoje à noite, tá fácil para o Palmeiras? Não, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se o Palmeiras valer a tática do Felipão, que é segurar o jogo e competição, o Palmeiras está classificado. É só não tomar gol e um abraço. Quer dizer, não, o empate tem que ser. Não, empate sem gols não classifica, não. Não tem gol fora. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Vai ter que sair um pouquinho. Bom, então que ganhe. É fácil, faz 1-0 e volta para o aí tudo bem. Aí é aquela coisa. Time dirigindo... Você tem razão, mudou isso há pouco tempo mesmo. Mas olha, é o seguinte, Flávio, você vê o seguinte, que time do Felipão não tem segredo. Não precisa nem treinar. Começa todo mundo lá atrás, um lá na frente, tenta resolver o jogo no começo ou ganhar o jogo no abafa no fim. É o time do Carille também é assim. Esses times todos jogam dessa forma, que é aquela moda gaúcha, né, do Capitão Fromer. Né, que nem diz o Helena, não joga na base do Enio Andrade, que era um pouco mais avançado, um pouco mais ofensivo, né? Rubens Minelli também fazia isso. Então quer dizer que a gente tem que esperar sempre um jogo feio, e esse jogo vai ser feio. De volta, e vamos fazer contato novamente com o Adriano Dolfi, direto de Campinas, com as últimas notícias de Red Bull Brasil e Santos. Fala, Adriano. É isso aí, Michele. A gente volta aqui ao vivo da cidade de Campinas, conforme a gente prometeu, com a escalação do Red Bull Brasil, do técnico Antônio Carlos, que não tem nenhum desfalque para a partida. Vamos acompanhar a escalação do Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil deve entrar em campo com o Júlio César no gol, Aderlan, Léo Ortiz, Líger e Rafael Carioca. No meio, o William Correia, Jobson e Ítalo. Na frente, Claudinho, Osman e Léo Castro. O técnico é Antônio Carlos Zago. Aliás, que é um jogador que interessa ao Santos já para contar com o atleta nesta temporada, no meio da temporada, para a disputa do Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, da Copa do Brasil. Em relação ao último treino do Santos, o técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com 3 importantes jogadores, o Cueva, o Soteldo e o Delis Gonzalez, um dos melhores jogadores da equipe neste Campeonato Paulista. Vamos ver como foi o último treinamento do Peixe antes do jogo decisivo contra o Red Bull Brasil.
Como de costume, o técnico Jorge Sampaoli fechou a última atividade antes do duelo decisivo de logo mais contra o Red Bull Brasil. O lateral Felipe Jonathan despistou sobre o time e entra em campo logo mais no Moisés Lucarelli. Todos os atletas que jogaram e que entraram no segundo tempo foi bem, com tanto o Caio Jorge como o Copete ali que deu uma assistência. Então isso vai ficar mais para a parte do professor mesmo, se ele vai querer fazer alguma mudança no time. Graças a Deus está todo mundo preparado, todo mundo focado nesse jogo, todo mundo apto para estar dentro de campo. Se vencer o jogo, o Santos será dono da melhor campanha da competição. Mas a ordem na Baixada é conter a euforia. A gente quer essa liderança geral, a gente sempre vai entrar para vencer, sempre vai entrar para buscar os 3 pontos. A gente sabe que nesse campeonato os pontos contam lá para a liderança geral, então a gente vai entrar bem focado para conquistar a vitória. A provável escalação do Santos deverá ter Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonathan. No meio-campo, Alisson, Diego Pituca e Jean Mota, Carlos Sanches, Rodrigo e Eduardo Sacha. O técnico é Jorge Sampaoli. Tá aí, pouco depois do início do treinamento, a atividade foi fechada à imprensa, mas o presidente do Santos, José Carlos Pérez, concedeu uma entrevista coletiva primeiro para comunicar que os salários da equipe que estavam atrasados foram quitados e também para falar sobre uma possível parceria de um grupo chinês para a construção de um estádio e o novo CT do clube. Vamos acompanhar. Não, isso é verdade, a gente tem tido uma conversa há cerca de 6 meses com esse grupo Bolton. Eu estive em Dubai lá agora em reunião com eles, mas eu sempre digo que o acordo está assinado, ele está efetivado depois da assinatura. Eles vão vir aqui para o Brasil dia 17 de abril, mais ou menos. A gente vai se reunir aí sim com o nosso departamento de marketing também, e também com o nosso jurídico, e o jurídico deles e o cara de marketing deles, para a gente chegar a um bom termo aí. Estamos torcendo por isso. Mas de positivo ou de fechado ainda nada. Eu acho que até uma precipitação da parte deles, tal, de dizer que está fechado. Eu espero que esteja mesmo, mas só vou contar com isso depois da assinado. Visa ou um retrofit ou uma nova vila, né? Eles preferem que seja até uma nova, já vem com uma outra forma, né? Não é uma reforma, é um novo estádio. Um estádio para 25 mil pessoas. 17 de abril está aí. Quando eles chegarem aqui, se a coisa caminhar como nós esperamos, fazemos uma coletiva com vocês, eles vão explicar com um gráfico, uma apresentação do projeto, entendeu? Não, se for efetivado. Mas eu, mais uma vez, digo para você, eu sou confiante, mas eu aprendi uma coisa na vida: a gente só pode anunciar depois de assinado. É isso aí, Michele. Esse é o clima para essa partida. O Santos ainda contando também com a expectativa de um novo patrocinador do Master para a camisa do presidente José Carlos Pérez, confirmando que existem tratativas com um banco nos mesmos moldes do Palmeiras. Daqui a pouquinho, Red Bull Brasil e Santos, partida decisiva das quartas de final do Campeonato Paulista. Obrigada, Adriano Dolfi. Pode estar chegando um novo patrocínio forte lá em Santos, hein? E o Corinthians entra em campo amanhã para encarar a Ferroviária, precisando da vitória para avançar às semifinais do Paulistão. Haja coração, Chico Lang. Quem tem as novidades do timão é Jonas Campos. Dia de entrevista coletiva dele, do sorridente Gustavo. O homem que está iluminado e já com tudo certo para acertar a renovação de contrato com o Corinthians até o fim de 2022. Essa situação é muito fácil, mas que nem eu falei, né? Não estou focado nisso, meu empresário está resolvendo e por mim eu fico aqui o tempo que for preciso. A valorização é mais do que justa para quem participou de 11 dos 23 gols marcados pelo Timão na temporada. No último domingo, mesmo voltando de um problema no joelho, o centroavante entrou no jogo e garantiu o empate contra a Ferroviária. E hoje ele diz que já está pronto para retornar à equipe titular no jogo da volta amanhã na Arena de Itaquera. Estou me sentindo muito bem já assim. Sobre a lesão, acabei ali depois do jogo agradecendo só
fisioterapeuta Caio, mas quero aproveitar o momento também e agradecer todo o departamento médico do Corinthians. Palavras de quem está focado no Corinthians, mas já pensa também em vestir a amarelinha. Por que não? Estou no Corinthians, amigo. E o que eu venho fazendo, e eu almejo sim chegar na seleção, como eu disse, acho que a nossa seleção não tem o nome da minha característica. No treino de hoje não deu para ver muita coisa. Tivemos acesso apenas ao aquecimento, aos 15 primeiros minutos da atividade realizada aqui no CT Joaquim Grava. Mas temos duas boas notícias para o torcedor corintiano. A primeira delas é que Mauro Boselli, fora do último jogo por conta de um edema na panturrilha, trabalhou normalmente com os demais jogadores. E a segunda é que Cássio, substituído no último domingo com dores no quadril, também apareceu no gramado. Sem nenhuma lesão detectada, o goleiro voltou a treinar e só depende das dores no local para saber se vai ou não estar presente na partida de amanhã. Meu querido Flávio, 2 pontos aqui. Primeiro, o goleiro, né? O Walter é um grande goleiro, é um goleiro que a gente respeita, um goleiro que a gente gosta como pessoa, como profissional, um cara sério. Mas ele tem um grave defeito, ele chama-gol. É o goleiro chama-gol, ou seja, o cara chuta do meio da rua, a bola desvia no passarinho e entra no gol. Ele leva azar nesse aspecto. Segundo, o nosso querido Gustavo está cada vez mais lembrando, sabe quem, Flávio? Quem, Chico? Serginho Chulapa. Ele tem o jeitão do Serginho Chulapa. Quem não viu o Serginho jogar, vai falar, pô, mas quem era o Serginho Chulapa? Você entra no YouTube, eu prometo para você que vamos fazer uma matéria comparativa mostrando o jeito de jogar, hein? Porque fora de campo são duas pessoas completamente diferentes. O Serginho é um pouquinho mais agitado, O Serginho era agitado, era mulherengo, arrumava encrenca, deu chute em bandeirinha, né? Agora, era indisciplinado, vamos dizer assim, mas resolvia. Resolvia. O Serginho do São Paulo marcou mais de 100 gols impecáveis. Eu acho que mulherengo ele não era, não. Não, né? Era. Acho que não. E na Marília, o que aconteceu? Não era a característica principal. Não era. Mas era um excelente centroavante. Teve na Copa de 82. Teve. Né? Substituiu o Careca, né? A Copa que o Celso Cardoso fala que foi a melhor seleção brasileira que ele viu. E o Flávio também. Eu acho que foi de 70, mas enfim. Agora, esse moleque vai longe, esse Gustavo. E quanto à Ferroviária, tomara que ele comece jogando, né? Não o contrário. Verdade. Bom, hora do último contato imediato com o Fernando Gavini, direto do Pacaembu. Salve, Gavini! Alô, Michele, falamos aqui de novo do estádio do Pacaembu. A polícia está dando a última volta aqui no estádio, dando aquela última olhada para daqui a pouquinho liberar a entrada dos torcedores. Por volta de 7 horas da noite, os torcedores vão começar a acessar aqui ao estádio do Pacaembu, que vai receber aí pouco mais de 23 mil torcedores. Foi o número de ingressos que foi vendido de forma antecipada. Claro que podem mais ingressos terem sido vendidos, serão mais vendidos até a hora do jogo, mas o público não vai girar, não vai ser muito superior a isso, não devemos chegar a 30 mil pessoas aqui no Pacaembu, não. O fato é que o Palmeiras defende uma invencibilidade grande aqui no estádio. São 8 jogos sem perder e desses 8 jogos são 7 vitórias consecutivas. Em 2019 foram 2 jogos, vitórias sobre o Bragantino e no clássico contra o São Paulo. Este vai ser o 3º jogo do Palmeiras aqui no Pacaembu em 2019. O Palmeiras que tem dificuldade na hora de criar jogadas, na hora de propor o jogo, na hora de marcar gols. E esse talvez seja o maior obstáculo para o Palmeiras derrotar o Novo Horizontino aqui no estádio do Pacaembu e garantir a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Por outro lado, a defesa do Palmeiras tem sido muito forte ao longo de toda a temporada. O Palmeiras só perdeu um jogo até agora no ano. Está a 10 jogos invictos e desses 13 jogos que disputou no Campeonato Paulista, sofreu apenas 6 gols. Precisa vencer a verdade, mas em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. E aí, o Palmeiras tem uma arma muito importante e muito forte, capaz já de dar títulos ao Palmeiras, que é o Fernando Praz, que contra o Novo Horizontino, no primeiro jogo do Campeonato Paulista, defendeu a 14ª cobrança de pênalti com a camisa do Palmeiras. Michele, será que o Palmeiras vai precisar esperar os pênaltis ou vai conseguir a classificação nos 90 minutos, hein? O que o Flávio acha? O que o Chico acha?
Valeu, Gavini. O que vocês acham? Eu acho que consegue nos 90 minutos. Eu acho que vai ser um sufoco tremendo, mas que consegue. Ai, senão fica feio. Olha, eu acho que vai apertar duro. Não vai ser aquele 7-0 que o Chico fala, não. Vai ser apertado. Mas vai ser uma goleada lá, Felipão. 1-0. 1-0, meio a 0, né? No estertor do jogo, meio a 0. E é o suficiente sabe que eu tô curioso? Para ver se vai precisar do VAR. Porque o Palmeiras tá bravo pra caramba. Eu quero ver se precisar do VAR. Ou se tem a pressão no VAR, né? Porque fizeram todo um tumulto, o próprio Olim Porque disse... os caras falaram no Palmeiras VAR, né, para aquele lugar, né? VAR para aquele lugar. E o nosso querido presidente da federação lá, que está interino, que é o Olim, né, andou dizendo que são lágrimas de jacaré do Palmeiras, né? Porque você sabe que o jacaré, ele tem após polêmica do VAR, presidente do TJD detona Palmeiras. Vamos parar de chorar, né? E é isso, é lágrima de jacaré. E o jacaré tem a bolsa lacrimal perto da mandíbula, né? Então, quando ele morde a presa, ele chora. Pouca gente sabe. Por isso que o cara fala lágrimas de jacaré. Ah, é por isso? É por isso, né? Então, você tá um intelectual hoje. Não, que é isso. Eu estou só trazendo... Foi, né? Você está colocando para fora. Estou trazendo as metáforas da história e a metáfora da natureza para o cara entender o que está acontecendo, né? E esse VAR é isso. Olha, quando o cara dá essa corridinha para o meio para olhar o vídeo e faz aquele gesto aqui, no quadrado... Pronto, o coração da gente dispara. Eu sempre lembro da Copa do Mundo. E o gol do Pedrinho, que foi anulado, né? Aquele foi uma judiação. O estádio do Corinthians veio abaixo. Aí ele vai sozinho e de repente, lá. Ixi, olha o cara fazendo lá. Hoje vai ser engraçado. E pênalti. Quero ver, tomara que precise do VAR. E o Daverson tá liberado, né, para jogar, né? Outra como emoção. Vocês viram, mais Você emoção. Vê quanta atração. O tá Daverson, o VAR. Vai ser ele bom. teve uma lesão, tá liberado. E aí, o Daverson para esse jogo? Se você fosse o Felipão, vou perguntar para vocês. Vocês colocariam ou não? Olha, eu particularmente, numa boa, eu prefiro jogador que nem o Daverson, que é aquele mosca morta. Eu acho o Borja um mosca morta. Entendeu? Em relação ao Daverson, o Daverson é muito mais atuante. Ele é emocionante. Ele é emocionante. Ele pode fazer uma bobagem, como fez de cuspir no adversário, mas por outro lado, ele pode fazer 3 gols. Então, isso também é verdade. Eu particularmente prefiro o jogador desse jeito, que tem uma margem de risco grande, do que aquele que cruza os braços e espera botar a bola nele para entrar. Eu prefiro centroavante que vá para cima. Por exemplo, o Gustavo é um bom moço, mas ele vai para cima e faz o gol. Ele se joga na bola, né? E o Daverson é um cara que se joga na bola. Então, esse é o cara. Vai com vontade. Vai com vontade. E não mais. Tem medo de cara feia. É verdade. Olha, no São Paulo, o técnico Wagner Mancini manteve a estratégia do mistério adotada antes do primeiro jogo contra o Ituano. Treino fechado e nada de entrevistas. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. É isso, Michele. O São Paulo treinou há pouco aqui no CCT da Barra Funda. O técnico Wagner Mancini, com portões fechados, comandou a última atividade antes da partida de amanhã, jogo de volta contra o Ituano no interior. O técnico Wagner Mancini, que está motivado com o rendimento apresentado no último domingo, quando o São Paulo venceu por 2-1. Ele disse que aquela partida e aquele resultado fez com que os jogadores do São Paulo retomassem a confiança. Eu acho que a grande vantagem é o São Paulo recuperar sua autoestima, recuperar sua confiança, né? A partir do momento em que eu fiz uma cobrança há uma semana atrás daquilo que acontecia dentro do vestiário, hoje a mudança é significativa. E, curiosamente, a gente melhorou dentro de campo. Ainda sobre o Mancini, Michele, ele recusou uma proposta para dirigir a Chape. Ele continua trabalhando normalmente no São Paulo. O técnico Cuca deve se apresentar aqui no próximo dia 2. Se o São Paulo chegar à fase semifinal, ele comanda o São Paulo já no segundo jogo da semifinal e o Mancini volta para sua condição de gerente de futebol. Quanto ao time, venceu o primeiro jogo, o Ituano, por 2-1 e agora joga por um simples empate. Caso de derrota por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. O time não está confirmado de forma oficial. O que se sabe é que o Hernani só daqui a 2 semanas, talvez para a decisão do título, ainda com problema muscular. O Nenê já está no processo de transição, mas fora da partida de amanhã, talvez fique à disposição para o compromisso no próximo final de semana, se o São Paulo chegar à fase semifinal do Campeonato Paulista, e o Arboleda continua com a seleção equatoriana. É bem provável que o Mancini mantenha o esquema adotado e os mesmos jogadores que iniciaram a partida contra o Ituano no último domingo, inclusive com o Hudson improvisado pela lateral direita. O Hudson apareceu por ali para segurar
para o Martinelli. E claro, com o Martinelli jogando em casa, há uma preocupação redobrada com esse jogador e por isso o Hudson deve continuar pelo setor. A definição da equipe só deve acontecer momentos antes da partida lá na cidade de Itu. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Outro jogo duro, viu, Chico? O São Paulo foi bem aqui, poderia ter feito uma diferença de 2 gols, que eu entendo que seria difícil o Ituano reverter, mas 1 gol de diferença para ir para os pênaltis não é difícil, não. Até porque o time do São Paulo tem uma estabilidade emocional muito pequena, né? Então, qualquer coisa, tomar um gol já vira aquele inferno de novo. É exatamente isso. Você tocou num ponto nevrálgico mesmo, que é exatamente essa deficiência psicológica. Outra coisa, depende muito de garoto, né? E os garotos, esse Antony aí que está fazendo esse gol lá, não, aí é um gol do Hernandes, né? Mas um gol antes, você viu a bola entrou em curva no ângulo, bateu no adversário, entrou. O outro menino, o Igor, né? O Igor Gomes é novinho também. Exatamente, todos são novos. E vem aquela frase do Evaristo de Macedo que o Vampeta sempre fala, né? Time de moleque ganha campeonato de moleque e time de homem ganha campeonato de homem, né? Então, isso pesa na hora, porque não é fácil você decidir. E agora, com a experiência, vem a experiência, então você respira melhor, você dosa a corrida, você passa mais a bola, você dá um ritmo de jogo. É a experiência que te conduz, né? Agora, quando você é jovem, você vai muito afoito e, às vezes, você não resolve logo de cara como você gostaria de resolver e aí começa a tua perna a travar, o joelho não vai, você tenta dar uma curva, você erra, dá de bico, quer dizer, e aí tudo isso te abala psicologicamente. Mas vamos esperar que dê tudo certo, como deu a última partida, que era vai ou racha, e o São Paulo foi, não rachou, né? Então vamos torcer para que o São Paulo... Eu estou torcendo para o São Paulo dar certo, que eu queria ver esse time de moleque dar certo, porque estamos precisando de renovação. É verdade. Não é verdade? Com certeza, Chicão. Você já se conectou com as nossas redes sociais? Ainda não? Então anote aí, pega o seu celular, Facebook/Gazeta Esportiva, curta a nossa página, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, e tem também o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Entre lá, se inscreva, não perca os nossos vídeos, reveja as nossas matérias e comentários exibidos durante o programa, youtube.com/Gazeta Esportiva. E hoje tem show de bola, hein? Com a cobertura completa dos jogos do mata-mata do Campeonato Paulista. Você pode acompanhar o programa lá no site gazetesportiva.com e também nos nossos canais do Facebook e YouTube. Combinado? Vamos ver como que foi a interação da galera nas redes sociais? Vamos ver? Olha lá, o José Isauro. Com certeza eu prefiro um técnico com estilo ofensivo como o Sampaoli para ser o treinador do meu time, pois com certeza a chance de fazer muitos gols será maior. Ele é de Porto Velho, nosso sócio aqui. Aguinaldo de Souza, Sampaoli com certeza toma de 5, não de 7. Augusto Prata, boa noite a todos. É só vocês também perderam interesse pelos jogos da seleção brasileira? Dá raiva de ver essa seleção jogando, ele é de Valinhos, a gente nem assistiu, né? Ganhou de 3-1, um gol do Firmino, 2 do Gabriel Jesus, virou perdendo 1-0 e virou 3-1. Beleza, é melhor você ficar aqui na nossa Ótimo companhia. Resultado, né? Ótimo resultado pro Tite. Ó, bom, mas tinha que ser esse resultado, né, Chicão? Porque também contra a República Tcheca, pelo amor... Vídeos de WhatsApp. Fala, pessoal do Gazeta, meu nome é Juan Lopes, tenho 10 anos, moro em Franca, São Paulo. E eu prefiro aí o Felipão, hein? Valeu! Boa noite, Michele, Chico, Flávio, aqui é o Márcio da Moca. No meu time, eu daria preferência ao Sampaoli, pois um argentino nos faz lembrar aquele antigo futebol brasileiro, alegre e ofensivo. E hoje só estamos vendo mais retranca, né, e jogo defensivo. Um abraço, fiquem com Deus. Galera da Gazeta Esportiva, aqui é o Júnior de Belém do Pará. Com certeza Felipão arruma qualquer clube nesse país. E outra, hoje vai dar Verdão, hein? Vai, Chico Lang, um abraço. Um beijo para toda a galera de Belém do Pará, pessoal da Moca, nosso futuro comentarista esportivo Mirim ali. Beijo para vocês. Resultados da nossa enquete do dia. No início do programa a gente perguntou quem você prefere para treinar o seu time. E deu Sampaoli de lavada. Ah, não é lavada, Chico Lang, não vou falar isso. 66% dos votos. Quase de lavada. Não, de lavada é acima de 70. Não, é 80. Mas foi bom. Acabou. Uma lavadinha, né? Lavadinha. Pessoal, encerramos o Gazeta Esportiva homenageando Steve Tyler, vocalista da Aerosmith. Meu amor, completa 71 anos hoje. Nossa. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.